Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô trazendo um trabalho que eu tô simplesmente apaixonada. Gente, de verdade, do fundo do coração, eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu trouxe esse casaquinho aqui muito fofo, gente, vocês não têm ideia do quanto ele fica lindo, do quanto ele é fofinho, macio. Olha, e quente. Ele é muito quentinho, esquenta muito mesmo, tá? Eu fiz num tamanho aqui de 4 a 5 anos. Ai, gente, olha que lindo que ele fica. Esse ponto também fica muito bonito. E é bem facinho, tá? Não tem dificuldade. Ele é bem facinho de fazer. Ó, ele tem o capuz. Tem os pomponzinhos pra gente regular aqui o nosso capuz, ó. A gente pode fechar mais ou abrir mais. E aí, tem o capuzinho aqui, olha. Deixa eu mostrar ele assim. Ó. E aqui o nosso capuz, ó. Tá? Ai, gente, eu espero muito que vocês gostem. Eu espero de verdade que tenha ficado fácil de entender. Eu tentei passar da melhor forma, tentei explicar o mais fácil possível, o mais fácil que eu consegui. Eu espero de verdade que vocês gostem, tá? E já aproveitando, então, se você que tá chegando agora aqui no canal ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda o nosso canal a crescer e a cada vez mais trazer trabalhos para que a gente possa fazer juntos aqui. E se você que já é inscrito gostar desse vídeo, curte, compartilha com alguém que você acha que gostaria de receber. E muito obrigada por estar aqui acompanhando o nosso conteúdo. Gente, só falando então aqui que eu gastei, para esse tamanho aqui, de 4 a 5 anos, eu gastei 5 novelos, tá? O quinto novelo ainda sobrou. Sobrou metade, mais ou menos. Então, 4 novelos e meio aí, deu pra fazer tranquilamente nesse tamanho, tá bom? As medidas dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ao trabalho. Eu vou usar aqui, então, uma agulha para crochê de número 5. Eu vou usar a agulha número 5 porque eu quero um efeito mais fofinho. Então, eu vou usar a agulha um pouquinho maior do que é o indicado aqui para o fio, tá? Mas você pode usar a agulha que é indicada pelo fabricante do fio. Eu tô usando aqui, então, a lã molê. Ela tem 100 gramas, o tex dela é 500 e contém 200 metros de fio. Ela é uma lã 100% acrílico e a cor dela é a cor Caravela, número 9687, que é esse mesclado aqui, muito bonitinho. Eu achei super fofinho. Eu vou precisar aqui, então, de botões também. Aí, a quantidade pode variar do tamanho que você for fazer o seu casaquinho. Eu tenho aqui 6 botões. Acredito que não vai precisar mais do que isso. E vou precisar também de marcadores. Bom, gente, então, pra começar aqui, eu tenho algumas anotações que eu fiz. Como uma sugestão, tá, de tamanhos, uma sugestão de quantidades de correntes, mas claro que isso são quantidades aproximadas, né? Você pode utilizar como uma sugestão e adaptar para o que ficar melhor para você, tá? Eu vou fazer aqui esse casaquinho no tamanho de 4 a 5 anos. Então, eu vou iniciar o meu trabalho aqui com 77 correntes, o que tem que equivaler para mim a 50 centímetros, tá? Aproximadamente, né? Então, o interessante é que eu comece com as 77 correntes, então, aproximadamente que fique ali com os 50 centímetros. Aí, aqui eu tenho as divisões, então, de cada pontinho onde eu vou marcar, e aí a gente vai ver depois, então, como é que a gente vai fazer essa divisão. E aqui eu tenho mais 2 alturas, então, pra eu ter como uma sugestão mais ou menos do que pode ser que eu utilize, tá? Então, eu tenho aqui tamanho de 1 a 2 anos, 2 a 3, 3 a 4 e o que eu vou fazer de 4 a 5, tá? Deixa eu deixar assim que eu acho que fica... Ó, e aí vocês podem pausar aqui o vídeo bem no tamanho que vocês precisarem, tá? Então, vamos lá. Para o tamanho que eu vou fazer, então, eu preciso de 77 correntinhas. Então, eu começo o meu trabalho fazendo, então, as minhas 77 correntinhas. Fiz as minhas 77 correntinhas.
Agora, eu vou fazer aqui mais uma correntinha, marco aqui a última correntinha que eu fiz, vou fazer mais uma e vou voltar aqui na segunda. Então, nessa aqui que eu tô marcando com o meu dedo. Vou voltar fazendo um ponto baixo. Então, agora, eu vou preencher aqui todas as minhas correntinhas com um ponto baixo. Posso preencher todo esse cordãozinho de correntes até lá o finalzinho. Aqui eu completei todo o meu cordãozinho de correntes com os pontos baixos, tá? Até lá a última correntinha. Então, agora, a gente vai fazer a divisão aqui dos nossos pontos. Então, eu pego aqui as minhas anotações de novo, e aí, deixa eu explicar pra vocês aqui como é que a gente vai separar. Ó, então, aqui, a gente vai começar daqui, tá? Desse último número, e aí, nós vamos aqui de trás pra frente. Então, deste número pra lá. Então, eu vou começar aqui com o número 11. O que que significa esses dois números? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu preciso de 11 pontos, tá? O primeiro número, a primeira divisão que eu vou procurar vai ser esse último número aqui. Então, eu preciso de 11 pontos. Então, eu vou contar aqui, desde o primeiro pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 11º ponto, então, eu vou marcar aqui com o meu marcador. Tá? Aí, eu vou ir pro próximo pontinho que eu preciso procurar, que é esse aqui do lado. Eu separei de duas formas para que podem ser separados, e daí você pode também conferir por duas vezes se tá certinho a quantidade de pontos, ou da forma que você também achar melhor para você separar, tá? Então, aqui eu já separei 11, se eu for aqui pela linha de baixo, tá? Pelos números de baixo. Então, agora eu preciso separar 27 pontos. Então, como é que eu vou fazer isso? 11 pontos eu já tenho aqui. Até esse marcador eu tenho 11 pontos. Então, eu vou partir pro número seguinte. Então, 11 eu já tenho, vou continuar a minha contagem. Então, no próximo pontinho é 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Então, que é o próximo número que eu preciso encontrar aqui. 27. Então, eu marco aqui. 27. Agora, eu preciso marcar no número 51. Então, eu parei no número 27, aonde eu tenho o marcador, é o meu ponto 27, então, eu sigo a partir daqui. No próximo pontinho, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, que é, então, o próximo número que eu preciso encontrar, 51. Aqui no 51, eu vou marcar com o marcador. Agora, o próximo número que eu preciso encontrar é o 67. Então, eu parei no número 51, vou continuar a partir dele. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Então, aqui no número 67, eu vou marcar. E aí, eu tenho que sobrar, então, lá no finalzinho, depois que eu encontrei, então, as 4 marcações, os últimos pontinhos tem que sobrar 10 pontos. Então, eu vou contar aqui e vou conferir se sobrou os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a minha contagem ficou certinha para aquelas 77 correntinhas que eu iniciei. Agora, o que é essa parte aqui de cima? Aqui você pode ainda conferir se ficar melhor para você dessa forma, ou se você quiser fazer uma conferência de que a sua separação tá certinha. Como é que vai ficar? Então, aqui, nessa primeira divisão, eu vou ter 11 pontos. Então, esse primeiro bloquinho aqui, até o marcador, eu tenho 11 pontos. Ó, então, eu posso contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Até o marcador, então, eu tenho 11 pontos. No próximo espaço, eu tenho que ter 16 pontos.
Então, depois do marcador, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. No próximo espaço, eu tenho que ter 24 pontos. Então, depois do marcador, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dentro do marcador. E aí, no próximo, eu tenho que ter os 16, que é esse espacinho aqui, e, por último, tem que sobrar os 10 pontos. Então, são duas formas que você pode separar a contagem dos seus pontos, tá? Então, aqui, já separei os meus pontinhos, já tá separadinho. Agora, eu posso tirar esse aqui, por enquanto. E aí, eu vou continuar aqui. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho do lado avesso. E eu vou fazer aqui. Dentro desse mesmo pontinho, ó, aonde tá subindo aqui a minha correntinha, nesse mesmo espacinho, eu vou vir e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer uma correntinha. Pulo um ponto da base e no próximo faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto e o próximo ponto já é o do marcador. Então, aqui, os nossos pontos têm que estar bem certinhos. Se a gente chegar aqui para pular um ponto e não chegar o próximo ponto ser o do marcador, porque a gente separou algum pontinho errado. Eu esqueci de falar lá no começo que a quantidade de correntinhas que você vai iniciar é indiferente, desde que seja número ímpar, tá? A gente precisa começar, então, as nossas correntinhas com o número ímpar. Então, eu cheguei aqui, fiz o ponto baixo, fiz a correntinha, pulo um ponto e o próximo pontinho tem que ser o do marcador. Então, aqui dentro desse ponto onde eu tenho o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse ponto que eu tenho o marcador, eu vou fazer duas correntinhas. Dentro do mesmo espacinho, eu faço mais um ponto baixo. Então, em cada marcador, a gente vai fazer um aumento. Depois que eu fiz isso, eu posso vir aqui, tirar o meu marcador desse pontinho. E aí, eu vou colocar ele aqui nessas duas correntinhas que eu fiz. Foi esse aumento. Então, eu coloco aqui nas duas correntinhas. E sigo fazendo. Então, vou fazer uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, o ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto, no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, ponto baixo. E assim, eu vou seguindo, então... Ó, fazendo uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto baixo. E chegando aqui no outro marcador, então, tem que acontecer a mesma coisa, tá? Uma correntinha, pulo um pontinho e o próximo, então, já é aquele ponto do marcador. Então, aqui dentro, eu faço o meu aumento, faço um ponto baixo, duas correntinhas, mais um ponto baixo. Tiro o meu marcador. E posso marcar agora nessas correntinhas que eu fiz aqui dentro. Então, vou seguindo aqui, percorrendo até o finalzinho aqui do meu cordão, nessa mesma repetição. Já cheguei aqui no meu último marcador, então, fiz o meu aumento, faço uma correntinha, pulo o próximo ponto, no próximo ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto baixo, uma correntinha, pulo no próximo ponto baixo, uma correntinha, pulo, e aqui vai dar bem no último pontinho, as correntinhas, um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer uma correntinha, e essa repetição aqui, ela é sempre a mesma, tá? A gente sempre vai fazer uma correntinha para virar o nosso trabalho. Então, vou virar aqui do lado avesso. E agora, eu vou dar a laçadinha aqui na minha agulha, e dentro desse espacinho aqui, que é onde eu subi a minha correntinha, ó, bem aqui,
eu vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou ter que trabalhar dentro daquele espacinho de corrente, ó. Naquela correntinha que eu fiz da carreira anterior. Então, entre cada ponto baixo tem uma correntinha. É dentro dessa correntinha que nós vamos trabalhar, tá? Então, aqui logo à frente eu já tenho uma correntinha, ó. Entre um ponto baixo e outro, bem no meio tem esse espacinho da corrente. Então, eu vou laçar aqui a minha agulha, vou vir dentro desse espacinho e vou fazer metade do meu ponto alto e vou deixar uma laçada na agulha. Faço novamente metade do ponto alto, deixo a laçada na agulha. Novamente, metade do meu ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos sem finalizar. Vou deixar uma laçadinha de cada um na agulha. No total, eu vou ficar aqui com 4 laçadinhas. E aí, eu vou puxar aqui o meu fiozinho e vou fechar todas de uma vez. Faço uma correntinha, então, sempre que eu fizer esse pontinho dos pontos altos, eu tenho que fazer uma correntinha aqui pra fechar ele, tá? Laço, venho aqui no próximo intervalinho, ó, na próxima correntinha, e faço de novo. Então, metade do meu ponto, metade do outro e metade do terceiro. Então, por 3 vezes, assim eu fico, então, com 4 laçadinhas na agulha, puxo, tiro todas de uma vez, faço uma correntinha. Venho no próximo, faço a mesma coisa. 3 pontos altos sem finalizar. Vou deixando uma laçadinha de cada um na agulha. Fiquei com 4, puxo todas de uma vez e faço a correntinha. Venho no próximo espacinho e vou fazer a mesma coisa. Deixo uma laçadinha na agulha, não finalizo o meu ponto alto. Aí, quando eu tiver 4 laçadinhas, puxo, faço a correntinha. Aqui tem mais um espacinho, ó, antes de entrar no nosso aumento, bem aqui tem mais um espacinho. Então, faço de novo. Faço metade do meu ponto alto, mais metade do segundo ponto alto e mais metade do terceiro ponto alto. Puxo, fecho tudo, faço uma correntinha. Agora, eu já cheguei aqui no aumento, onde eu tenho o meu marcador. Aqui eu posso tirar o meu marcador. E eu vou fazer assim, vou fazer aqui dentro desse espacinho, dentro dessas correntinhas, vou fazer essa repetição. Então, faço 2 e 3 pontos altos pela metade. Então, deixei uma laçadinha de cada um, puxo todas de uma vez. Aí, aqui, como a gente tá no intervalinho onde a gente tá fazendo o nosso aumento, e em todos os pontinhos onde tiver o nosso marcador, que é onde a gente vai fazer o aumento, nós vamos fazer 2 correntinhas. Aqui, então, vai ser sempre dessa mesma forma. Aí, eu vou voltar dentro ainda desse espacinho e vou fazer mais um grupinho com os meus 3 pontos pela metade. Fiquei com as 4 laçadinhas e agora eu vou tirar tudo de uma vez. Então, o nosso aumento sempre vai ficar assim, tá? Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e faço novamente o meu grupinho. 3 pontos pela metade. Fiquei com 4 laçadinhas, vou tirar tudo de uma vez. Uma correntinha, venho pro próximo espacinho e faço novamente o meu grupinho. Então, gente, isso é o que a gente vai fazer aqui por toda essa carreira, até lá no finalzinho. Ó, quando eu fico com 4 laçadinhas, puxo tudo de uma vez e faço a minha correntinha, tá? Então, essa aqui é a repetição que a gente vai fazendo. Então, em cada ponto que nós temos o marcador, a gente tem que fazer esse aumento que a gente fez aqui. Então, são 2 grupinhos de pontos altos e a gente separa com 2 correntinhas. Esse é o nosso aumento. Então, em todos os pontinhos que nós temos o marcador, a gente vai fazer dessa forma e vai completando aqui, então, até chegar lá no finalzinho, no último pontinho. Aqui eu cheguei no meu último aumento, onde eu tinha o meu último marcador, e eu só queria falar uma coisinha que, assim, aqui eu tirei meus marcadores já, porque eu acho que fica bem visível onde eu tenho os meus aumentos, tá? Que é o único espacinho onde eu vou ter 2 bloquinhos juntos. Mas, se você achar que fica de difícil visualização para você
ver depois, conforme vai subindo as carreiras, os seus aumentos, você pode continuar marcando aqui com o marcador. Então, cada vez que você fizer os 2 bloquinhos e separar por 2 correntinhas, aqui nessas 2 correntinhas, você pode continuar marcando para você ter uma melhor visualização, se você achar que fica melhor para você, tá? Eu acho que assim já fica bem visível, então eu já vou dispensar o meu marcador. E aí, aqui, ó, eu fiz o meu último aumento, aqui no último pontinho onde eu tinha o marcador. Aí, eu vou fazer aqui uma correntinha, e aqui eu só queria mostrar pra vocês que a gente tem, ó, esse primeiro espacinho aqui, ele é bem grudadinho no aumento. E o último que a gente faz aqui também, aqui a gente tem que ter bastante atenção pra não pular esse espacinho, tá? Porque ele fica bem grudadinho aqui, ó, com o nosso aumento. Então, aqui eu já tô chegando no final da minha carreira, ó, vou fazer aqui o meu grupinho, uma correntinha, vou preenchendo aqui com o meu ponto alto, não termino, deixo pela metade e puxo 4 laçadinhas de uma vez. Sempre lembrando, então, de fazer a correntinha depois que a gente fizer o grupinho, pra ir pro próximo espacinho, tá? Ó, uma correntinha. Venho no próximo. Puxo tudo de uma vez, uma correntinha. E aqui, ó, eu cheguei no último espacinho. Então, vou colocar aqui os meus 3 pontos altos. 4 laçadinhas, puxo tudo de uma vez. E aqui é o seguinte, gente, aqui é outro ponto que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. A gente sempre vai separar por uma correntinha, né? Ó, a cada grupinho a gente vai sempre colocar uma correntinha e nunca esquecer de colocar essa correntinha. Porém, nesse último grupinho aqui, depois que eu fizer os meus 3 pontos e puxar a laçadinha de uma única vez, eu não vou fazer uma correntinha para finalizar. Por quê? Se eu fizer uma correntinha aqui, eu vou aumentar o meu trabalho a cada carreira, tá? Então, por isso, somente nesse último grupinho eu não faço correntinha. Para finalizar essa carreira, eu vou laçar e bem aqui, ó, nessas correntinhas aqui, ó, se eu virar assim, eu consigo enxergar bem aqui, ó, as 2 laçadinhas aqui do ponto, ó, as 2 correntinhas. Então, é bem aqui nessas correntinhas que eu vou fazer um ponto alto. Tá? Então, esse padrão, ele vai ser sempre o mesmo. Sempre que a gente trabalhar nessa carreira aqui dos grupinhos, o último grupinho a gente não faz correntinha, a gente laça a nossa agulha e faz um ponto alto no último pontinho. Então, aqui, faço uma correntinha para virar o meu trabalho, isso eu vou fazer também em todas as carreiras. E agora, eu vou virar o meu trabalho e eu vou trabalhar... Agora, eu vou começar a trabalhar em repetição, tá? Então, assim, o nosso trabalho, ele vai ser... Lembrem que a gente fez uma carreira de ponto baixo, antes de iniciar essa carreira dos grupinhos, foi uma carreira do ponto baixo separado por uma correntinha. Então, a nossa repetição, nosso padrão dos pontos vai ser uma carreira de ponto baixo e uma correntinha, uma carreira dos grupinhos de ponto alto, tá? Então, aqui eu fiz a carreira dos grupinhos, a próxima, então, vai ser a carreira dos pontos baixos. Então, fiz a correntinha, virei o meu trabalho, dentro desse mesmo espacinho do ponto aqui que tá subindo, eu faço o ponto baixo. E aqui eu já começo a fazer o meu padrão de pontos. Então, faço uma correntinha, e aqui, ó, o meu ponto baixo, ele vai ser bem aqui na correntinha que eu fiz da carreira anterior, ó. Entre um grupinho e outro, eu tenho uma correntinha. Então, é bem aqui nessa correntinha que eu vou prender o meu ponto baixo, ó. Pego aqui por baixo, faço meu ponto baixo. Uma correntinha, pego bem aqui no meio, faço meu ponto baixo. Uma correntinha, bem aqui no meio, entre um grupinho e outro, ponto baixo. Uma correntinha, entre um grupinho e outro, ponto baixo. Uma correntinha, entre um grupinho e outro, ponto baixo. Uma correntinha, não posso esquecer disso, então, aqui eu tô entrando no meu aumento, mas eu vou fazer normalmente uma correntinha. Aqui, entrei no meu aumento, então, aqui é onde eu tenho os 2 grupinhos junto no mesmo espacinho. Vou fazer aqui nas correntinhas um ponto baixo, 2 correntinhas e, novamente, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz
novamente a base. Essa carreira do ponto baixo, ela é a base pra gente vir subindo outra carreira de grupinhos de pontos altos. Então, aqui eu fiz a base pro meu aumento, faço a minha correntinha entre um grupinho e outro, ponto baixo. Correntinha entre um grupinho e outro, ponto baixo. Correntinha entre um grupinho e outro, ponto baixo. Então, a gente vai percorrer aqui dessa forma por toda a nossa carreira. E nos aumentos, então, a gente não pode esquecer de fazer a base novamente em aumento. Então, é ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixo no mesmo espaço. Já tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Então, venho seguindo, ó, fazendo ponto baixo, uma correntinha. E chegando aqui no final, ó, notem que aqui a gente tem o nosso último bloquinho dos 3 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, eu vou procurar o meu espacinho, porque provavelmente ele vai estar bem grudado aqui, tá? Naquele último pontinho alto que a gente fez. Então, se a gente virar ele aqui, ó, do outro lado, a gente consegue visualizar bem os 3 pontos altos que nós temos do grupinho. Então, eu vou procurar aqui, ó, bem a divisória entre os 3 pontos altos, ó, e o ponto alto que eu fiz. Então, aqui no meio, eu vou fazer o último ponto baixo, tá? E aí, aqui, eu vou procurar aqui, então, aquelas 2 laçadinhas aqui do ponto alto, ó, bem aqui no último pontinho, que é o ponto alto que eu fiz da carreira anterior. E vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Então, da mesma forma que a gente fez na carreira anterior, no último ponto a gente não faz correntinha. Então, eu fiz esse último ponto baixo aqui, que pertence ao grupinho, né? Pra comportar aqui a correntinha. E aí, eu já venho, então, pro último pontinho, que é em cima daquele ponto alto, e faço só um ponto baixo, sem correntinha. Faço a minha correntinha pra virar o trabalho, isso, então, eu vou fazer em todas as carreiras. E aqui, então, gente, vou subir essa próxima carreira com vocês, e aí, a partir daqui, a gente vai só repetir o que a gente já veio fazendo, tá? Então, a gente fez a carreira do ponto baixo, a gente fez a base, pra agora a gente subir a carreira dos grupinhos de ponto alto. Então, vou fazer aqui dentro desse mesmo espacinho um ponto alto. E agora, eu começo, então, os meus grupinhos. Venho pro primeiro espacinho e faço os meus 3 pontos altos pela metade. Deixo as laçadinhas, com 4, puxo de uma vez. Correntinha, venho pro próximo espacinho. Faço os 3 pontos pela metade, puxo as 4 de uma vez. Correntinha. Então, gente, a gente vai fazendo esse padrão de pontos dessa mesma forma que a gente fez, tá? Então, as únicas coisas que a gente precisa se atentar é nos finais de carreira, tá? Então, ter atenção para não fazer uma correntinha ali no final da carreira. Então, chegando aqui nessa carreira dos grupinhos, fez o último grupinho, já faz direto um ponto alto, e na carreira de ponto baixo, então, no último pontinho, a gente faz, em cima daquele ponto alto, faz só o ponto baixo, também sem correntinha, tá? Pra gente, então, não ir aumentando o nosso trabalho. E aqui, ó, eu sigo, aqui que eu falei pra vocês que a gente também tem que ter um pouquinho de atenção, ó, porque o espacinho, ele fica bem grudado aqui, ó, já onde a gente tem o aumento. Então, às vezes, a gente pode se confundir e acabar pulando, tá? Então, tem bastante atenção aqui antes de entrar no aumento e depois também que o espacinho fica bem grudadinho ali. Uma correntinha, e aí eu já cheguei aqui no meu aumento. Então, aqui nas 2 correntinhas, eu vou fazer o primeiro grupinho de 3 pontos, puxo, 2 correntinhas, e dentro do mesmo espacinho, mais um grupinho de 3 pontos. Então, eu já fiz o meu aumento, puxo, faço uma correntinha, e aqui, ó, bem grudadinho aqui, já tenho um espacinho. Então, eu já vou fazer aqui o meu grupinho, bem do ladinho. Tá, pessoal? Então, aqui a gente pode ir seguindo, fazendo dessa forma, que a gente já fez essas carreiras aqui, tá? Ó, então, a gente vai intercalando uma carreira de grupinhos de 3 pontos, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de grupinho, uma carreira de ponto baixo. Então, atentando para não fazer correntinhas no final,
conforme a gente viu ali na carreira anterior. E aí, a gente vai percorrendo aqui, então, em carreiras de vai e vem, chegando no final, faz uma correntinha e vira o trabalho, tá? Então, aqui, ó, deixa eu passar pra vocês mais uma sugestão de tamanho, tá? Então, aqui, ó, aqui, a altura da pala. Então, como sugestão, a gente pode subir para esse tamanho que eu tô fazendo, que é de 4 a 5 anos, mais ou menos 17 centímetros. E aqui a gente tem, então, para os outros tamanhos, as outras medidas também, tá? Ó, 11, 13, 15 e 17. Só que, quando eu alcançar a altura da pala que eu preciso, eu tenho que terminar na carreira do grupinho de 3 pontos altos, tá? Então, o que que acontece? Pode ser que quando eu chegue lá em 17 centímetros, por exemplo, que é o tamanho que eu tô fazendo, eu não tenha alcançado, eu não esteja na carreira dos grupinhos de 3 pontos altos. Então, dá pra gente ter aqui dá pra gente ter, assim, uma variação, tá? Ah, se eu cheguei em 17, mas eu não tô na carreira dos grupinhos de pontos altos, eu posso, então, fazer 15 centímetros, posso fazer 18 centímetros, não interfere muito. Até porque esse modelinho de casaco, ele é um modelinho maiorzinho, ele não é um modelo que fica tão grudado, tão justo no corpo. Ele é um modelinho que fica mais soltinho mesmo. Então, se você quiser, se você achar que não tem problema, pode passar 1, 2 centímetros. Se quiser, pode diminuir, pode alcançar 15 centímetros quando tiver aqui no grupinho, não tem problema nenhum, tá? Se você entender que fica bom com 15 centímetros, pode deixar 15, porque eu acho que dá em média aí uns 2 centímetros mais ou menos, de uma carreira para outra. Lembrando também que eu tô fazendo com uma agulha um pouquinho maior, caso você esteja fazendo com uma agulha menor, pode ser que não dê tanta diferença, dê menos diferença, enfim, tá? Aqui a gente vai ajustando conforme a nossa necessidade. Então, eu vou fazendo aqui nessa repetição, até eu alcançar mais ou menos 17. Entre 15 e 17 centímetros ali, eu acho que fica o ideal. Já percorri aqui, então, o meu trabalho por todas as carreiras que eu precisava, até eu alcançar, então, aquela altura da pala que a gente viu, aqui, ó, nessa sugestão de tamanhos, que era mais ou menos 17 centímetros. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou medir aqui, ó, bem na carreira onde eu tenho os aumentos. Então, eu venho aqui e vou medir. Eu fiquei exatamente com 17 centímetros, tá? Ó, reparem que se eu quisesse fazer uma carreira a menos, eu ficaria com 15 centímetros. Então, como é um tamanho de 4 até 5 anos, dependendo do tamanho da criança, se a criança fosse um pouquinho menor, eu poderia fazer com 15 centímetros, tá? Por isso que é bem importante a gente ter a medida da criança, porque aí a gente consegue ter uma ideia melhor, né? Então, pode variar, né? Então, como para casaco, eu prefiro fazer um pouquinho maior, eu prefiro que fique um pouquinho mais soltinho, maiorzinho, até porque pode comportar outras roupas por baixo, né? Então, eu prefiro que fique um pouquinho maior. Então, aqui, poderia ter feito com 15, eu prefiro fazer com 17, porque eu prefiro que fique um pouquinho grandinho, tá? Então, eu cheguei aqui nos meus 17 centímetros. Então, depois que eu alcancei aqui o comprimento que eu preciso, lembrando, então, que a gente tem que terminar a nossa carreira aqui no grupinho de pontos altos, tá? Por quê? Porque agora a gente inicia na nossa carreira de pontos baixos. Então, aqui eu já adiantei aqui essa primeira partezinha dos pontos baixos, até eu chegar no meu primeiro aumento. Então, eu vim fazendo naquele padrãozinho de pontos que a gente já vinha fazendo, dos pontos baixos. Chegando aqui, fiz o meu ponto baixo no último intervalinho antes de chegar no aumento. Então, aqui eu vou fazer normalmente uma correntinha. Chegando aqui, dentro do aumento, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou unir as minhas mangas para dar continuidade, então, no comprimento do casaquinho. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, pegando assim, ó, do mesmo jeito que eu tô aqui, com essa parte virada pra cima, eu vou só fazer assim, ó, até o próximo leque, até o próximo aumento. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo
aqui dentro. Então, fiz o meu ponto baixo aqui, já uni uma manga com a outra, faço uma correntinha e aqui eu dou continuidade, então, na minha repetição. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha. Aqui a gente vai seguir fazendo do mesmo jeito, até a gente chegar lá, ó, no outro aumento. Aí, quando a gente chegar aqui no outro aumento, a gente vai unir novamente. Cheguei no meu outro aumento, então, vim trabalhando aqui com os pontos baixos, até chegar no próximo aumento. Chegando aqui no meu aumento, então, já fiz o ponto baixo no último intervalinho, fiz a minha correntinha. Aqui dentro do meu aumento, eu vou fazer um ponto baixo, vou subir aqui 3 correntinhas, e vou vir pegando aqui, ó, no outro aumento, eu só venho aqui, ó, essa parte que tá pra cima, eu vou deixar bem aqui embaixo, e pego no meu outro aumento e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já uni a outra parte, faço uma correntinha e vou seguir, então, aqui, ó, fazendo o meu padrão de pontos, conforme eu já fiz em todas as outras carreiras. Uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, e aqui, então, ó, no último espacinho, também coloco um ponto baixo, e nas 2 correntinhas do ponto alto, um ponto baixo. Faço uma correntinha para virar o meu trabalho. E aqui, gente, eu só esqueci de mostrar mais uma sugestão de tamanho para vocês, ó. Então, aqui tá ficando assim, ó, aqui já tá unido, então, a parte da manga, e aqui desse ladinho também. Então, eu esqueci de mostrar que eu tenho aqui, ó, mais uma sugestão de tamanho para a parte do peito. Qual que é a parte do peito? É essa parte aqui de trás, ó. Essa parte aqui, ó, de um aumento até o outro. Essa parte aqui de trás é onde a gente vai chegar na medida do peito. Então, aqui o meu tá medindo 31 centímetros, tá? Eu tô com 31 centímetros no peito, que é onde eu tenho que ter, em média, 30 centímetros. Então, aqui vai variar muito do tamanho da criança, do que você quer para o seu trabalho, tá? Mas, então, eu tenho aqui algumas sugestões. Eu tenho de 3 a 4 anos, 28 centímetros, 2 a 3, 26 e 1 a 2, 24. Dessa largura aqui, então, de um aumento até o outro. Aqui, então, fica a critério de cada um, né? O tamanho que achar necessário. Aqui, pra mim, então, eu tenho 31 centímetros, pra mim tá bom. Então, é mais uma sugestão mesmo, tá? Então, aqui, vamos seguir o nosso trabalho. Fiz a minha correntinha, vou virar aqui o meu trabalho. E aqui eu vou continuar fazendo essa mesma repetição que eu venho fazendo. Então, fiz a carreira dos pontos baixos, essa carreira é a carreira dos pontos altos. Então, dentro desse mesmo espacinho, faço aqui um ponto alto. E vou seguir fazendo os meus grupinhos aqui dos pontos altos. E aqui eu vou adiantar até eu chegar nas correntinhas. Aí, quando chegar aqui nas correntinhas, eu volto pra gente ver como é que fica. Chegando aqui, então, nas correntinhas, já fiz os meus grupinhos dos pontos altos e cheguei aqui onde eu tenho as correntinhas. Chegando aqui, ó, eu fiz no último intervalinho aqui da correntinha o meu grupinho, já fiz a minha correntinha de separação aqui, e eu vou fazer assim, eu vou pular. Esse pontinho aqui é onde tá unindo, ó, bem nesse ponto baixo aqui, eu vou pular esse, e eu vou vir aqui pra primeira correntinha das 3 que eu tenho. Então, aqui nessa correntinha, eu vou fazer o meu grupinho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos pela metade, e quando tem as 4 laçadinhas, puxo de uma vez. Faço a minha correntinha, pulo a próxima correntinha, e venho na última, aqui na terceira correntinha, e faço novamente o meu grupinho.
3 pontos altos pela metade e puxo as 4 laçadinhas. Uma correntinha, e aqui, ó, eu vou pular aquele ponto baixo que tá unindo uma parte com a outra. E aí, eu já vou chegar aqui, ó, no primeiro intervalinho que eu tenho. Ó, aqui no primeiro intervalinho, na primeira correntinha da carreira anterior. Então, aqui, eu vou fazer o meu grupinho. Puxo as laçadinhas. Uma correntinha. E aqui, então, eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, ó, pra cada intervalinho, pra cada correntinha aqui, cada espacinho. Faço o meu grupinho de 3 pontos altos, tá? Então, eu posso agora seguir fazendo dessa forma. Quando eu chegar aqui no outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Chegando aqui nas outras correntinhas aqui do outro lado, então, eu fiz o meu último grupinho aqui no último espacinho. Fiz a minha correntinha. Vou pular aqui aquele ponto baixo, onde eu uni, e vou vir na primeira correntinha. Então, aqui bem dentro da primeira correntinha, eu vou fazer o meu grupinho. Então, faço aqui os 3 pontos altos, uma correntinha. Pulo a próxima correntinha e na terceira, faço novamente meu grupinho. Então, com os 3 pontos altos pela metade. Puxo de uma vez, faço a minha correntinha. Chegando aqui do outro lado, vou pular aquele ponto baixo e aí eu já vou chegar aqui no primeiro espacinho, onde eu vou fazer novamente o meu grupinho. Então, agora, eu vou finalizar aqui, até chegar ali no finalzinho da carreira, com os meus grupinhos de pontos altos. Aqui no final da minha carreira, então, fiz o último grupinho de 3 pontos altos. Lembrando que no último grupinho não faço a correntinha, eu vou vir aqui no último pontinho, em cima do ponto alto da carreira anterior, do ponto baixo, aliás, né, em cima do ponto baixo, e vou fazer um ponto alto. Aqui eu subo a correntinha, do mesmo jeito que a gente vai fazendo em todas as carreiras. E aqui, como é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai percorrer nessa repetição ainda, com esse mesmo padrão de pontos, uma carreira de grupinhos, uma carreira de ponto baixo, tá? Aqui, ó, a gente fez uma carreira, que é a carreira dos grupinhos de pontos altos. Então, agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, mais uma carreira de grupinhos e mais uma carreira de ponto baixo, tá? Então, quando a gente estiver novamente na carreira de pontos baixos, a gente volta. Então, lembrando, a gente faz mais uma de ponto baixo, mais uma de grupinho e mais uma de ponto baixo. Então, a gente tem que fazer aqui mais 3 carreiras. E a gente volta para já começar a fazer os nossos aumentos. Completei aqui as minhas carreiras. Ó, então, eu fiz aqui 2 carreiras de grupinhos e 2 carreiras de ponto baixo, tá? Então, aqui eu tô na carreira do ponto baixo, já fiz toda aqui a carreira de ponto baixo. E agora, então, a gente vai fazer algumas marcações pra gente fazer os nossos aumentos, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, bem nesses pontos aqui que ficaram aqui embaixo da cava da nossa manga. E eu vou olhar aqui, ó, bem aqui. Nessa direção, eu tenho os meus aumentos, ó. Se eu for olhando aqui, eles vão saindo aqui, e aqui eu tenho o meu último aumento, deste lado. Então, eu vou pegar aqui. Desse aumento aqui, eu não tenho um ponto exato, tá? Aqui, na verdade, você pode ter uma base, mas não tem um ponto exato pra gente colocar o nosso aumento. A única coisa que a gente precisa fazer é deixar um aumento pro lado de cá e um aumento pro lado de cá. Porque quando a gente fechar aqui, dobrar o casaco, fica um aumento pro lado da frente e um aumento pro lado de trás, tá? Então, peguei aqui o meu último aumento aqui, ó. E aí, eu vou ver aqui, a direção desse aumento tá dando neste ponto. Então, eu vou vir aqui no ponto do lado. Então, no pontinho do lado, eu vou colocar aqui o meu marcador. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Então, tenho aqui o meu último pontinho de aumento, ó, nessa fileira todinha aqui eu tenho os meus aumentos, aqui é o último. Então, seguindo esse pontinho, vai dar aqui, eu venho no ponto do lado. Então, no pontinho do lado, coloco o meu marcador.
Muito bem, então, aqui eu tenho a minha primeira marcação. Agora, eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Então, observo aqui, ó, o meu último pontinho de aumento. Ó, aqui tá vindo os meus aumentos, aqui tá o último. Então, ele tá subindo aqui, eu vou vir no ponto do lado. Coloco meu marcador. No pontinho do lado, a mesma coisa. Aqui o pontinho do aumento, venho no do lado, coloco meu marcador. Agora, eu tenho que colocar um marcador aqui mais ou menos no meio. Então, eu pego aqui, ó, e eu posso dobrar assim. Ó, posso encontrar aqui a aberturinha da cava. E faço assim, ó. E aqui bem no meinho, eu coloco mais um marcador. Então, aqui a gente ficou com 5 pontos pra gente fazer os nossos aumentos, tá? Aí, eu vou pegar aqui o meu trabalho e vou continuar fazendo da onde eu parei. Então, aqui o padrão de pontos vai ser o mesmo, não vai mudar, vai ser a mesma coisa. Agora, a gente só vai dar a altura, então, do nosso casaquinho. Então, já fiz a minha correntinha pra virar o trabalho, viro aqui do outro lado. Então, essa carreira é a carreira dos grupinhos de ponto alto. Então, nesse primeiro pontinho, faço meu ponto alto. E aqui, eu vou seguir fazendo, então, os meus grupinhos com 3 pontos altos. E aí, eu vou adiantando aqui até eu chegar ali no nosso primeiro aumento, pra gente fazer junto. Cheguei aqui, então, ó, no meu pontinho aonde eu tenho o meu marcador. Então, aqui, nesse ponto do marcador, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Então, fiz aqui no último espacinho, ó, antes de chegar no marcador, já fiz o meu grupinho, vou fazer a minha correntinha normalmente, e aí eu já cheguei aqui no meu marcador. Então, aqui eu posso tirar, e aí eu vou fazer assim, nesse espacinho aqui da correntinha onde eu tenho o marcador, eu vou fazer aqui normalmente o meu grupinho. 3 pontos altos, puxo as 4 laçadinhas. Então, aqui, fiz a minha correntinha. E agora, eu vou fazer aqui, ó, entre um espacinho e outro, a gente tem esse ponto baixo aqui no meio. Então, é aqui nesse ponto baixo que a gente vai fazer o nosso aumento. Nesse pontinho baixo, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos, tá? As 4 laçadinhas, puxo de uma única vez. Faço a minha correntinha, e aí, nesse espacinho aqui do lado, eu vou fazer normalmente o meu grupinho. Então, o nosso aumento, na verdade, ele vai ser colocar um grupinho de pontos altos aqui nesse ponto baixo do ladinho, aonde a gente vai ter o marcador, tá? E aí, aqui a gente vai seguir fazendo, ó, mais um grupinho. A correntinha, venho pro próximo espacinho, que é aquela correntinha que a gente faz, né, na carreira dos pontos baixos. A correntinha, e aí eu já cheguei no outro aumento. Então, aqui, ó, tiro meu marcador, e aqui dentro do espacinho de correntinha, eu vou fazer o meu grupinho normalmente. Então, faço os meus 3 pontos altos, puxo, tiro as 4 laçadinhas, faço a minha correntinha, e então, é nesse ponto baixo aqui que eu vou fazer o meu aumento. Então, vou colocar aqui um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, o nosso aumento vai ser somente isso, tá? Então, quando a gente chegar aqui no marcador, no espacinho aqui, a gente vai fazer o grupinho normalmente, e aí, no ponto baixo, à frente, a gente vai fazer novamente um grupinho também. Esse vai ser o nosso aumento, tá? Então, a gente pode fazer aqui os outros aumentos, seguir fazendo a nossa carreira normalmente. E aí, a gente pode dar continuidade fazendo esse mesmo padrão de pontos que a gente tá fazendo. Carreira de ponto baixo, depois carreira de grupinhos. Os nossos aumentos vão ser só nessa carreira, então, aqui a gente finalizando com os nossos aumentos, a gente pode só ir subindo, só continuando na repetição de pontos até alcançar o tamanho que a gente precisa. E o tamanho? Até onde que nós vamos subir aqui os nossos pontos? Então, eu tenho aqui mais uma sugestão de tamanho para passar para vocês, tá?
Então, lembrando, esse tamanho que eu tô fazendo aqui de 4 a 5 anos, eu tenho uma sugestão de comprimento de mais ou menos 26 centímetros ali do corpo do nosso casaquinho. Aí, eu vou ter aqui 3 a 4 anos, 24 centímetros, 2 a 3 anos, 22 centímetros e 1 a 2 anos, 20 centímetros, em média, tá? Claro que aqui a gente mede, veste na criança, vê se vai ficar bom. E aí, a gente tem aqui mais ou menos uma ideia, né? Uma sugestão de até quanto a gente vai subindo aí as nossas carreiras, até quando a gente vai chegar. E aí, a gente observa se é o suficiente, se ficou muito grande, enfim, a gente vai adaptando ao que ficar melhor pra gente. Então, agora a gente pode ir adiantando aqui o nosso trabalho, vamos subindo as carreiras na mesma repetição que a gente vem fazendo, até a gente alcançar aqui o tamanho que a gente precisar no comprimento do corpo do nosso casaquinho. Então, pessoal, aqui já cheguei no comprimento que eu precisava do meu casaquinho, que era, em média, 26 centímetros. Então, ó, eu vou medir aqui, da onde começa a minha cava até aqui embaixo, e eu alcancei 26 centímetros. E aí, depois que eu alcancei os meus 26 centímetros, eu alcancei os 26 centímetros na carreira de grupinhos, e aí eu fiz, então, mais uma carreira de pontos baixos. Segui e fiz a próxima carreira dos pontos baixos, tá? Então, até aqui a carreira dos grupinhos, eu alcancei os meus 26 centímetros, tá bom? Então, aqui pra mim, o meu tamanho já deu certinho. Então, eu fiz até o tamanho que eu precisava e terminei, então, na sequência dos pontos baixos, tá? Então, agora, o corpo do nosso casaquinho já tá pronto. Então, agora eu vou fazer o espacinho a casinha do botão e o espacinho pra gente, então, costurar o nosso botão. Então, eu vou pegar aqui o meu trabalho, da onde eu terminei. Esse lado aqui, eu vou fazer primeiro este lado, então, eu não preciso cortar o meu fio. Eu vou continuar trabalhando aqui nessa lateral. Então, eu pego aqui de onde eu terminei e eu já fiz aqui uma correntinha. Então, terminei no ponto baixo e fiz uma correntinha. Aí, agora, a gente vai percorrer, então, essa lateral em pontos baixos, toda em pontos baixos. Então, fiz uma correntinha, aí eu vou vir aqui. Ó, eu vou pegar sobre cada pontinho alto que eu tenho aqui na minha lateral. Então, logo aqui à frente, ó, eu tenho o primeiro ponto alto. Então, aqui dentro das correntinhas desse ponto alto, eu vou fazer o meu ponto baixo. Aí, aqui eu tenho mais um ponto alto, aqui dentro das correntinhas eu faço mais um ponto baixo. Aqui, entre um ponto alto e outro, bem aqui no meio, eu vou colocar um ponto baixo também. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Aqui, na verdade, a gente não tem uma contagem de pontos, tá? Aqui a gente pode ir colocando os nossos pontos de forma que a gente entenda que tá ficando bom, que tá ficando uma distância boa e que tá ficando, ó, retinho aqui. Então, aqui você vai colocando, vai acomodando aqui os seus pontos baixos da forma que você achar melhor. Então, a gente vai subir aqui em ponto baixo até lá, o último pontinho que eu tenho aqui nessa lateral. Bom, aqui então eu já concluí, ó, todos os meus pontos baixos nessa lateral. E chegando aqui no último pontinho, faço até esse último pontinho. Aqui, agora é muito simples o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma correntinha para virar o trabalho. Eu vou virar aqui. E eu vou voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho baixo da carreira anterior. Então, aqui dentro desse primeiro espacinho, eu já coloco um ponto baixo. E vou seguindo aqui, ó, para cada ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, agora, nós vamos percorrer só dessa forma, é bem simples, a gente vai fazer só carreiras de ponto baixo, indo e vindo. Então, chegando no final da nossa carreira, a gente sobe uma correntinha e volta trabalhando em ponto baixo. Aqui, nós estamos na segunda carreira, então, a gente vai fazer mais 3 carreiras. E aí, a gente vai ficar num total aqui com 5 carreiras de pontos baixos. Então, a gente pode seguir fazendo dessa forma, e quando a gente tiver 5 carreiras de ponto baixo, a gente já pode cortar o nosso fiozinho, e aí a gente já vai fazer também essas carreiras de ponto baixo do outro lado. Bom, pessoal, então aqui, ó, eu já terminei as minhas 5 carreiras de pontos baixos, e aí ficou assim,
tá? Então, é aqui que a gente vai depois colocar o nosso botão. E aqui, então, já finalizei e cortei o meu fiozinho. Aí, vindo aqui pro outro lado, pra outra lateral, a gente vai pegar aqui na parte de baixo, tá? Na partezinha lá de baixo. Aí, a gente pode inserir o nosso fiozinho aqui bem na pontinha e fazer a mesma coisa que nós fizemos do outro lado, tá? A gente vai, então, colocando aqui os nossos pontos baixos até lá o comecinho e fazemos, então, aqui toda essa lateral em ponto baixo também. A gente já vai começar a fazer aqui a casinha dos botões. Então, eu já fiz, então, uma carreira, que foi a primeira. Já fiz a segunda carreira. E agora, na terceira carreira, é que a gente vai, então, construir a casinha dos botões. Então, como é que a gente vai fazer? Eu peguei aqui, lembrando, então, que assim, essas marcações aqui da casinha do botão, elas vão depender muito do tamanho do botão que a gente tá usando e do tamanho também do nosso casaquinho. Então, aqui a gente vai avaliar o que vai ficar melhor, né? Quais espaços vão ficar melhores. Aqui eu tô usando um botão bem grande, então eu deixei um espaço um pouquinho maior entre um e outro, por conta do tamanho do meu botão. Então, tudo isso a gente tem que analisar e ver quantos pontos que a gente vai deixar de espaço aqui, né? Isso vai depender muito, então, do tamanho, tanto do casaco quanto do botão que eu vou estar utilizando. Então, aqui, para esse meu tamanho, eu fiz o seguinte. Eu deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e no sexto ponto eu fiz uma marcação. Então, aqui no início, na partezinha aqui da gola para baixo. Depois, eu deixei um intervalo de 15 pontos entre uma marcação e outra. Então, entre cada espacinho, eu dei uma distância de 15 pontos. E aí, aqui no finalzinho, sobra um pedacinho que eu acredito que não fica bom colocar botão, então a gente deixa livre aqui um espacinho, também não tem uma quantidade certa para deixar ali embaixo. Então, pra mim aqui, essas distâncias ficaram boas, ó, o meu botão, ele é bem grande, então eu tive que deixar uma distância um pouquinho maior. Então, pra mim, essa quantidade ficou boa, 15 pontinhos entre cada espaço, tá? E aí, eu fiz, então, as minhas marcações. Eu achei que eu ia utilizar, em média, uns 6 botões, mas como ele é bem grande, acabou que eu vou utilizar só 4 botões, tá? Então, muito provavelmente também, dependendo do tamanho do seu casaquinho, vá utilizar menos ou mais botões. Então, agora eu já vou subir aqui para a terceira carreira, tá? Então, eu pego aqui o meu trabalho. Não tinha feito a correntinha. Então, nunca esquecer de, depois que a gente faz o último pontinho, faz uma correntinha para virar o nosso trabalho. Aí, virei aqui do outro lado e eu vou seguir, então, fazendo pontos baixos até eu chegar ali no meu marcador. Até eu chegar no primeiro espacinho que a gente vai fazer para o nosso botão. Gente, aqui no espacinho do botão, é assim, vai depender muito do tamanho do botão que a gente tá usando, tá? Então, a gente vai ter que analisar o tamanho do nosso botão pra gente também entender qual o tamanho que a gente vai fazer a casinha. Então, chegando aqui no marcador, ó, eu posso tirar o meu marcador. Cheguei aqui, então, ó, no pontinho antes do meu marcador. Então, chegando aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter que ver o tamanho do meu botão pra eu também entender quantas correntinhas eu vou precisar fazer, tá? Eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Muito provavelmente, se o seu botão for menor, você vai precisar fazer menos. Então, aqui você vai fazer, vai ver se a casinha ficou boa, o tamanho pra comportar o botão, e aí você vai definir. Dependendo do tamanho do seu botão, pode ser que você tenha que fazer uma correntinha, 2 correntinhas, tá? Eu aqui vou ter que fazer 3, porque meu botão é bem grandinho. Aí, eu vou pular este pontinho aqui do marcador, mais 1, 2 e 3 pontos. Então, eu vou pular aqui 3 pontinhos e no quarto ponto, eu vou fazer uma correntinha. Então, aqui, já posso tirar o meu marcador. Eu vou fazer a quantidade de correntinhas que eu precisar para colocar o meu botão. E a quantidade de correntinhas que eu precisar fazer é a quantidade de pontos que eu vou pular aqui. Então, se eu precisei de 3 correntinhas, eu vou pular 3 pontos. Se eu precisei de 2, eu vou pular 2 pontos, tá? E aí, aqui a gente vê, ó, se o nosso botão vai passar com facilidade, tá? Ó, até saltou aqui. Com facilidade. Ele passando com facilidade é o tamanho que a gente precisa de correntinhas, tá bom?
Então, eu fiz aqui as minhas 3, pulei 3 pontos, e aí eu vou seguir fazendo, então, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, até chegar no próximo marcador, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Cheguei no pontinho antes do marcador, aqui eu já vou fazer as minhas correntinhas. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, vou pular 3 pontinhos, 1, 2, 3, e no quarto vou fazer o ponto baixo. Tá? Então, aqui, a gente pode seguir fazendo dessa forma. Cheguei aqui, então, no último pontinho antes do meu marcador. Então, aqui eu vou fazer as 3 correntinhas. Pulo o ponto do marcador, 1, 2, 3, e no quarto ponto faço o meu ponto baixo. Aqui posso tirar já. E aí, eu vou completar aqui, então, os últimos pontos que eu tenho. Aí, eu vou fazer aqui uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui, eu vou fazer assim. Nesse primeiro pontinho, eu vou fazer ponto baixo. Ponto baixo. E ponto baixo. Aí, eu cheguei aqui no espacinho da correntinha. Aqui dentro desse espacinho, a gente vai ter que colocar a mesma quantidade de pontos referente à quantidade de correntinhas que a gente fez. Então, aqui eu tô fazendo o meu trabalho com 3 correntinhas. Então, dentro desse espacinho, eu coloco 3 pontos baixos. Se você estiver fazendo o seu com 2 correntinhas, com uma correntinha, você vai colocar aqui dentro a quantidade de pontos correspondente às correntinhas que você fez. E aí, a gente segue fazendo aqui, então, os nossos pontos baixos da mesma forma. Aqui, a gente tá trabalhando, então, na 4ª carreira. E aí, a gente vai fazer mais uma carreira. Vamos ficar aqui com 5 carreiras, então. Igual nós fizemos do outro lado. E aí, a gente já pode cortar o nosso fiozinho. E já tá pronta a parte dos botões. E aí, a gente já vai começar, então, na parte do nosso capuz, tá? Então, aqui, gente, nós já podemos encerrar essa primeira parte do nosso vídeo, tá? E aí, a gente volta, então, na segunda parte pra fazer o capuz e as mangas. Pro nosso vídeo não ficar muito longo, então, a gente vai ter que dividir, infelizmente, em 2 partes, tá? Mas aí, a gente volta, então, pra finalizar na segunda parte o capuz e as mangas. Já agradeço muito pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu tava muito ansiosa pra trazer esse trabalho, eu achei muito lindo esse casaquinho, muito fofinho. E, então, muito obrigada, a gente se vê, então, na segunda parte do nosso vídeo, pra terminar o casaquinho.